Gente, bom dia. Obrigado por terem vindo aqui e tal. Obrigado especialmente ao pessoal que tá, enfim, que veio debater com a gente aqui e tal. Acho que vai ser legal. Aparentemente já tem gente assistindo online também com um delay de 30 segundos. Mas enfim, esperamos estar transmitindo. Então vou pedir que quem for falar que fique mais ou menos por aqui e que fale no microfone, mesmo que não esteja, enfim, aparecendo para ninguém aqui. Nós somos o Nobody Science, então. Eu, Clarissa, Felipe, Kleber, enfim, o pessoal do laboratório aqui e tal. Não era o meu laboratório, acabou sendo com o tempo, assim e tal, mas isso... e a gente está aqui por uma razão muito especial que tem a ver menos com hoje e mais com uma coisa que vem pela frente aqui e tal. Mas fundamentalmente essa mesa redonda foi chamada para dar um start no que a gente chamou de Nobody Science Hack Week, que vai ser a nossa principal atividade do ano aí e tal. Que basicamente vai ser um workshop de uma semana, de segunda a domingo aí e tal. Na segunda metade de julho, que tem como objetivo desenvolver projetos de meta-ciência, projetos de pesquisa ou implementar ferramentas tecnológicas usando dados publicamente disponíveis para melhorar a ciência, para construir uma ciência melhor de várias maneiras. E, obviamente tem várias maneiras de fazer isso. A gente está aqui um pouquinho para discutir o que são problemas solucionáveis, o que são coisas que a gente pode abordar nesses projetos. A ideia é que o evento aconteça do dia 22 a 28 de julho aqui no Rio. Um pouco no Fundão e muito no Instituto Dor de Pesquisa e Ensino, graças à intervenção do Stevens, que conseguiu espaço para a gente, generosamente. E a nossa ideia, bom, quem vai estar presente? A gente vai estar presente como tutores, a gente vai ter alguns palestrantes de fora, confirmado, a gente já tem o Giovanni Salum, da URGS, que trabalha com síntese de dados, o Jesus Menachalco, da UFBC, que trabalha com sensometria, o cara que fez o script Lattes e a plataforma Acácia, o Carlos Stein, que é um cara de neurociência computacional, trabalha com machine learning, veio de Londres agora, gente do Fundão que vai nos ajudar, tipo o Gabriel aqui, que é o aluno do Francisco, e a gente, mas fundamentalmente quem vai estar aqui, quem importa, vão ser 20, ou talvez 25, mas acho que 20 estudantes e jovens doutores do Brasil que a gente gostaria de juntar aqui, gente do Rio, gente de fora do Rio. A gente vai abrir inscrições para o evento, que vão estar então num esquema um pouquinho hackathon estendido, digamos assim, vão estar desenvolvendo projetos aí em grupos de 4, 5 pessoas ao longo dessa semana, que obviamente talvez tenham que se estender depois, mas a ideia é elaborar projetos reais, soluções reais, estudar problemas reais. E como é que a gente espera que funcione? Alguma coisa mais ou menos assim, isso aqui. Na verdade a gente já mudou o cronograma, porque enfim, não tem mais segunda e terça, acaba no domingo, né? Mas basicamente a gente vai ter, palestras sobre coisas gerais aqui e tal, tutoriais de ferramentas tipo R, Python, coisas que são importantes, mas fundamentalmente trabalho de projeto e trabalho de projeto orientado pelas pessoas que vão estar aqui. Daí realmente desenvolver soluções práticas. É um misto entre um Summer School e um hackathon, mas talvez mais para um hackathon do que para um Summer School. A gente... para viabilizar isso aqui, a gente está falando com várias frentes. Aqui a gente não tem nenhum dinheiro oficial, mas a gente tem uma promessa de apoio das pós-graduações aqui do CCS, da Fisiologia, da Biofísica e espero que da Bioquímica também. Não está oficial, mas me parece que deve rolar. Talvez o PCM também, assim, para trazer os palestrantes. A gente está em contato com o Serra Pilheiro para trazer os alunos. A gente gostaria de ter a maior diversidade possível de alunos. Aí a gente quer recrutar estudantes então, que tenham origens diversas, backgrounds diferentes, cursos diferentes, programadores, gente da biologia, gente da engenharia, de ciências exatas também. Ainda que o nosso foco seja mais ciência biomédica, porque é o que a gente entende. Habilidades diversas, gente que programe, gente que seja boa com dados, gente que sabe estatística, gente que tem experiência de bancada. Acho que juntar esse tipo de pessoas diferentes ajuda. Entusiasmo e boas ideias aí e tal. E se tudo der certo, a gente gostaria de arcar com os custos, claro, para não, enfim, isso não ser reservado para quem mora no Rio ou tem condições de vir até aqui. Assim, a gente está tentando conseguir maneiras de trazer o pessoal de bancar a passagem e estadia aqui. A gente deve abrir inscrições no mês que vem. E já levando em conta esse debate, já levando em conta os problemas que a gente gostaria de abordar, são esses, que é exatamente o que a gente vai tentar desenvolver hoje. Então, basicamente, a nossa ideia é começar com as boas ideias aqui e tal. E boas ideias na nossa... Pô, sou eu, né? Boas ideias na nossa acepção são aquelas que constroem dados... Enfim, para um Hack Week, boas ideias são aquelas que constroem dados concretos e constroem soluções práticas para problemas relevantes. Em ciência, nossa ideia hoje é um pouquinho discutir o que seriam problemas relevantes. É discutir temas de projeto. A gente roubou essa ideia do Ben Busby, que é um cara que faz hackathons no NIH, que esteve com a gente na nossa última edição ano passado. Depois faça um pré-hackathon para levantar temas. Então hoje é o nosso pré-hackathon, mas é um pré-hackathon especial porque a gente tem gente, acho que muito qualificada aqui para construir esse debate. Então, no caso, bom, qualificados, eu acabei de falar bem de mim mesmo, mas assim, os outros são qualificados, pelo menos assim e tal. Mas tem eu, a Débora Fogo aqui da Bioquímica, o Hugo Aguilanil, que é presidente do Serra Pilheira,
Steven Zen, aqui do ICB, do FRJ, do IDOR, e a Claude Primeiro veio da Fiocruz. E a ideia é que cada um de nós aborde temas um pouquinho distintos aí dentro do processo científico, com foco, então, o que nos falta, sabe? O que são problemas que a gente gostaria de estudar, o que são problemas que a gente tem que solucionar, e que a gente tenha depois o input da plateia aí para nos ajudar a pensar em mais coisas também. A ideia é que cada pessoa aqui fale por 10 minutos, trazendo aí 2 ou 3 problemas solucionáveis, com focos, então, acho basicamente a pessoa que eu poderia focar em reprodutibilidade, a Claude em publicação, os Steves em tradução, ciência básica aplicada, a Débora em formação de pesquisadores, o Hugo em financiamento, mas dito isso, acho que vai ter uma promiscuidade grande no sentido, mas a ideia é que cada uma pessoa traga 2 ou 3 pontos objetivos de, poxa, o que a gente pode melhorar, o que a gente precisa estudar melhor para poder melhorar. Depois disso, a gente deve ter um debate com o público aí, até umas 4 da tarde. E no final a gente gostaria de votar, inclusive, assim, tipo assim, pô, desses temas aqui, quais que a gente acha prioritários pro Hack Week, e de repente pegar esses 5 ou 6 temas prioritários para, na verdade, quando a gente for receber inscrições, olha aqui, a gente quer uma proposta de projeto, porque, de novo, a ideia é que os alunos tragam as suas propostas, a gente quer uma proposta de projeto nessas 5 ou 6 áreas, digamos assim. Para votar, vocês têm que entrar em sly.do aqui e tal, e entrar com debate NBS, no hashtag aqui e tal, deve aparecer um poll, mas isso vai ser lá pelas, enfim, mais pra frente aí e tal, não é agora. E para não perder tempo, acho que eu vou começar, para não ter que, enfim, trocar slides e tal, etc. Então, tudo certo? Tá, Kleber, você pode marcar meu tempo aí. Bom, eu vou começar falando do que a gente faz aí e tal, que fundamentalmente é reprodutibilidade em pesquisa. Vou trazer 3 itens curtos que eu acho que são temas de estudo que me parecem prioritários. O primeiro dele aqui e tal, como medir a reprodutibilidade do que está publicado. Tem uma maneira força bruta de fazer isso, que é repetir tudo de novo. Aliás, é a maneira que a gente está envolvido também, assim, vocês talvez saibam que eu estou coordenando aqui a Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, que é um esforço grande aí e tal para reproduzir entre 60 e 100 experimentos da ciência biomédica brasileira, em cada um deles em vários laboratórios. Dito isso, isso aqui é uma coisa que envolve, sei lá, vai levar uns 3 anos, envolve uns 70 laboratórios e, enfim, custa mais de R$1 milhão. Então, assim, não dá para fazer isso sempre. E, sabe, não dá para replicar sistematicamente tudo, isso é inviável. Assim, a gente está fazendo uma amostragem para ter um dado, mas, assim, fundamentalmente tem muita coisa na literatura que está sendo replicada o tempo todo e a gente não fica sabendo. E acho que a gente perde, enfim, a gente perde algo que já está pronto, que a gente deixa de conseguir traquear, porque a gente não vai atrás. Então, assim, a maior parte dos pesquisadores já tentaram reproduzir experimentos em seus laboratórios, já não conseguiram, e, na verdade, primeiro, bom, uma minoria publica isso, então, assim, a maior parte dessas tentativas de replicação acabam não sendo publicadas, e você perde informação que é concreta e que é real, e que estaria nos ajudando a avaliar a literatura. E mesmo quando elas são publicadas, você não tem nenhuma maneira sistemática de linkar o estudo de reprodução com o estudo original. Então, quando você está lendo um artigo na literatura, pode ser que, poxa, esse experimento aqui tenha sido replicado 5 vezes, mas você não tem como saber. Pode ser que tenha 3 que nunca publicaram, que duas estão publicadas, mas eu não tenho como achar isso. Isso realmente é informação desperdiçada que a gente poderia estar usando para avaliar a ciência publicada. Mais pessoas já fizeram isso aqui, enfim, esse comentário, assim, ferramentas que nos permitissem encontrar replicações de forma sistemática seriam interessantes. Vocês podem dar uma olhada nesses 2 artigos aqui e tal. Esse aqui basicamente propõe uma interface, esse aqui está tentando desenvolver uma ferramenta de machine learning para fazer isso. Então esse aqui basicamente é só uma proposta de interface, como é que isso aqui poderia funcionar em cima do Google Scholar ou de um PubMed, como o PubPeer funciona hoje. Não sei se vocês conhecem o botão do PubPeer, mas você pode instalar isso aqui no seu browser e aí qualquer coisa que tenha um comentário automaticamente aparece para você. O pessoal do site está tentando desenvolver um algoritmo de machine learning para, a partir de citações, ver o que confirma, o que não confirma, o que replica, o que não replica, mas é uma maneira suja de fazer isso aqui. Quer dizer, você simplesmente confiar que no texto você vai conseguir dizer que experimento faz parte de não sei o quê. Tem soluções melhores, certo? Acho que se você está tentando replicar um dado da literatura, você deveria ter como automaticamente se referir a um paper e dizer isso aqui foi, sabe, tentei replicar isso aqui e não consegui, ou consegui, e, sabe, criar uma plataforma para isso aqui. Então, assim, conseguir descobrir maneiras de entender o que publicado foi reproduzido ou não foi, com base no que já está sendo feito, me parece um tema relevante. Mais ou menos na mesma linha, outra coisa que a gente falha em fazer com a evidência que a gente tem é facilitar a síntese de evidência publicada. Quer dizer, a gente tem boas ferramentas de fazer revisão sistemática e meta-análise da literatura, de juntar dados da literatura para ter resultados mais confiáveis. A ciência clínica faz muito isso aqui de meta-análise, pega, sei lá, 5, 6 estudos que estudaram mais ou menos a mesma coisa, tenta juntar os dados para ver, poxa, a nossa melhor estimativa de efeito é essa. Dito isso, assim, isso aqui leva um tempo grande para fazer, e em ciência básica isso às vezes é descomunalmente difícil de fazer. Quer dizer, para sintetizar dados, você tem que primeiro
achar os resultados meio na mão, fazer um screening no PubMed aqui e tal, de milhares de artigos, para ver quais que se aplicam, para depois ter que, de cada um, extrair um tamanho de efeito. Isso, às vezes, envolve a imbecilidade completa de pegar um gráfico de barras, botar um pontinho aqui, para tentar tirar o número de volta do gráfico, assim, e tal, e, sei lá, tentar descobrir médios e o padrão para conseguir juntar isso aqui. Você pode perder meses ou anos fazendo isso aqui, para conseguir uma estimativa de efeito, de um único efeito, na literatura. Enquanto isso, o Facebook consegue adivinhar seu gênero, personalidade e opção sexual com 90 e poucos % de acurácia em segundos. E, tipo assim, a gente odeia que ele faça isso, assim, mas tipo assim, a gente gostaria que a ciência fosse sintetizável, e ela não é, mesmo que tecnologicamente seja muito fácil sintetizar evidência, quando os dados estão estruturados. Então, quer dizer, o Facebook consegue fazer isso aqui porque ele tem acesso aos seus dados de maneira muito padronizada. Então, se a gente conseguir padronizar dados, isso aqui passa a ser automático e factível por um robô, assim. Então, o fato vexatório é que, na verdade, a gente segue publicando resultados da mesma maneira que a gente fazia no século XVII. Isso aqui é a capa da primeira Nature, isso aqui é a capa da semana passada, enfim, a primeira página, desculpa. E basicamente, enfim, são os blocões de texto. E sabe, isso é muito pouco útil para uma máquina assim e tal. Se a gente concordar em que dados padronizar e como a gente padroniza e ter formatos estandarizados que todo mundo usa para isso, o potencial disso é imenso, assim. Então, acho que algumas áreas da ciência conseguem usar isso, a genômica, eu acho que é o nosso grande, enfim, o nosso melhor exemplo aí, tal. Quer dizer, você pode publicar um genoma, não sei o quê, mas o artigo importa pouco. O importante é que você deposita a sequência em algum lugar e, a partir disso aí, você criou. Quer dizer, a bioinformática para a genômica se expandiu e foi criada porque as pessoas resolveram botar todas as suas sequências no mesmo lugar de uma maneira mais ou menos padronizada. Não custa tanto. Às vezes isso acontece por acidente, então eu gosto de dar esse exemplo aqui e tal. Tem um software que é o NeuroSynth, que faz meta-análises automáticas de estudos de ressonância funcional, que são super complicados, não sei o quê, mas ele consegue trabalhar em cima de texto, de PDF, simplesmente porque quer dizer, a maior parte das pessoas tende a colocar os seus dados numa tabela que é igual. É uma coisa super simples, assim, por algum motivo nos anos 90 eles convencionaram, vamos colocar ali o ponto de ativação máximo, o tamanho do cluster, não sei o quê, com isso aqui você consegue programar uma máquina para fazer. É sujo, porque não foi pensado para isso, foi pensado só porque, enfim. E 5. Mas, de novo, assim, se simplesmente todo mundo fizer a mesma coisa, as coisas são... Mas, de novo, claro, você tem que decidir que dados compartilhar, como você faz, isso vai variar de área para área, então, acho que, sabe, conseguir construir esse tipo de plataforma vai ser uma coisa area específica, assim, então, mas a gente tem que conseguir pensar em soluções para isso. E a minha terceira coisa é como é que você visibiliza e recompensa práticas de ciência aberta. Algumas são isso aí, reproduzir achados, enfim, disponibilizar dados, mas tem várias coisas que a gente acha que, na verdade, já servem para fazer uma ciência mais reprodutível. Quer dizer, compartilhar seus dados brutos, disponibilizar seu código de análise, depósito de dados em repositórios estruturados, quer dizer, com metadados, com padronização, pré-registro de protocolos, uso de periódicos, repositórios de acesso aberto, depósito de pré-prints, engajamento em peer review pré e pós-publicação. Tudo isso aqui eu acredito são contribuições reais para a ciência, que frequentemente ficam invisíveis no sentido assim, a gente não tem um registro sistemático disso, como a gente tem um látis para dizer, poxa, você publicou esse artigo. E de novo, sendo meio invisível, isso acaba pouco valorizado, certo? E você vai ter agências que querem estimular, então a FAPESP tem muito assim, não, você tem que publicar em acesso aberto, você tem que compartilhar seus dados. Dito isso, as políticas só funcionam se você consegue, de fato, traquear e olhar o que está sendo feito. Isso aqui, são dois exemplos aqui e tal. Isso aqui, a NSF tem uma política que você tem que ter o seu artigo em acesso aberto até 12 meses depois de publicar. Então, assim, a taxa de acesso aberto deles é tipo 30%, porque ninguém olha, né? Então, assim, se você não tem uma maneira fácil de fazer, não tem ninguém cuidando, isso não acontece. Esse aqui também é Science, requer que você, se você publicar na Science, por definição, você se compromete a compartilhar seus dados com quem quer que seja que peça. E aí alguém fez esse experimento, assim, cara, vamos tentar pedir para ver o que acontece, e você ganha respostas como, poxa, você better explain who you are, who you work for, why you need the data, and what you're gonna... This is a very unusual request. Please ask your supervisor to send me... Quer dizer, assim, você ganha esporro de quem você está pedindo, assim, tal, por mais que a pessoa tenha assinado um checkbox, assim, tal. Então, assim, isso é simples de resolver, isso não poderia acontecer, você tem que registrar que esse tipo de coisa acontece. Então, assim, informação de quão aberto você é enquanto cientista é de interesse público, poderia ser levado em conta por agências, por instituições, para inclusive recompensar cientistas, direcionar financiamento, mas a gente tem que fazer isso aparecer. Isso às vezes não está no látice, eu tenho que botar meus preprints aqui em outras produções bibliográficas, mas você poderia pensar num botãozinho aqui que, poxa, pega aqui e automaticamente, tipo, vocês já usaram um paywall aqui e tal, assim, automaticamente ele procura se tem, sabe, se esse paper tem uma versão de acesso aberto. O paper também tem uma interface em cima disso aqui, que você pudesse, sabe, um
um add-on do Lattes, que você pudesse, automaticamente, tira um nome aqui, vamos ver, enfim, buscar repositórios de dados aqui para ver onde é que ele depositou dados, vamos buscar protocolos para ver se ele tem algum protocolo registrado, vamos buscar preprints e vamos adicionar isso aqui, quer dizer, vamos fazer um ranking da ciência aberta entre pesquisadores, que seja, enfim, não sei, mas assim, acho que visibilizar esse tipo de coisa me parece importante, agências nem sempre fazem isso. E era isso, acho que estou dentro do meu tempo, vou passar a palavra para a Code, então, para ela falar um pouquinho mais